dia, sou Regiane Santos, orientadora do Ministério Prova de Fogo. Quero te cumprimentar essa manhã com a graça e a paz do Senhor Jesus. Quero nessa manhã compartilhar uma palavra com você. E hoje nós vamos falar sobre o lugar onde ecoou a voz de Deus. Nós vamos ler Lucas, capítulo 3, versículo 2 e 3, que diz assim: Veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Amém? Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre João. João, ele morava na Judéia. Judéia fica no sul de Israel, uma região montanhosa e uma região desertificada. Nós falamos muito sobre deserto e a Bíblia fala que João Batista, ele no deserto, ele foi aquele que antecedeu o Messias, ao nosso Senhor Jesus. Ele pregou o batismo, pregou o arrependimento de pecados, pregou a remissão, dos pecados. E depois de 400 anos, que Deus estava em silêncio profético, a voz de Deus ecoou no deserto através de João Batista. Então, muitas vezes nós estamos numa situação que nós olhamos para a nossa vida e nos vemos no deserto. Mas Deus fala conosco no deserto. Assim como Ele falou com João Batista, Ele fala conosco no deserto. Então a voz de Deus não estava naquela ocasião nos templos, nas cerimônias cheias de protocolos, nem nas cidades enormes, mas estava num cenário hostil, num cenário cheio de cascalho, num cenário deserto, um cenário seco, um cenário onde não havia nada que enchesse os olhos. Então Deus, Ele escolhe muitas vezes, e a Bíblia diz isso, as coisas loucas, as coisas estranhas, para que confunda aqueles que se acham muito sábios, Então, nesse lugar, João Batista, ele se vestia de forma estranha, comia coisas estranhas, pregava de forma totalmente diferente, até porque ele tinha palavras duras, ele chamava ali os seus ouvintes de raças de víboras. Então, não importa o que nós estejamos passando, o local que nós estejamos vivendo, se é um local hostil, se é um local difícil, se é uma situação complicada, a voz do Senhor ecoa no deserto, a voz do Senhor fala conosco nos lugares difíceis, nos lugares complicados, porque Deus é Deus. Então, o que nós podemos aprender é que o resultado disso tudo foi extraordinário, porque aquelas pessoas ouviam ali aquela palavra, elas se arrependiam, confessavam seus pecados e eram batizadas por ele no Rio Jordão. Então a mensagem de arrependimento, ela foi anunciada, ela foi aceita. Então não importa onde a voz de Deus é proclamada, não importa que se ela for proclamada, se ela for anunciada, as pessoas que ouvirem e que receberem, elas vão ser curadas, elas vão receber ali aquilo que Deus tem de propósito para a vida delas e elas vão começar uma nova vida. Então, que isso fique no nosso coração, que o silêncio de Deus muitas vezes, ele perdura por alguns momentos, mas a voz dele ecoa onde e muitas vezes em circunstâncias que nós menos imaginamos. Então, se você tem vivido uma situação de deserto, se você tem vivido uma situação difícil, se você tem olhado muitas vezes para circunstâncias e não consegue enxergar nada de bom, eu quero falar para você que a voz do Senhor ecoa em todos os lugares. E muitas vezes é nos lugares desertos, difíceis, complicados, que Ele faz grandes transformações.
Amém? Eu quero orar com você e pedir ao Senhor que Ele fale conosco, pedir ao Senhor que a palavra dEle venha entrar na nossa mente, no nosso coração, que nós possamos meditar nessa palavra hoje e tirar aquilo que for bom e aprender que o Senhor, Ele está conosco em todo tempo. Quando Ele fala, quando Ele fica em silêncio, Ele sempre está conosco. Amém? Senhor, muito obrigado por esse dia. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelos grandes homens de fé que são nossos exemplos na Bíblia. Obrigado pelo nosso Mestre, pelo Senhor Jesus, que tantos ensinamentos nos deixou. Obrigada, Pai, por nos fazer entender que nos desertos da vida o Senhor nunca nos abandona. O Senhor fala conosco. Então eu te peço, Senhor, nesse momento, eu não sei da situação do meu irmão, da minha irmã que ora comigo agora, mas eu tenho certeza que o Senhor sabe. Senhor, não sei se ele tem passado ou ela tem passado um momento difícil, um momento, Senhor, seco, um momento, Senhor, de sequidão nesse deserto, mas eu quero pedir ao Senhor que o Senhor fale, que a Tua voz seja ecoada na vida dessa pessoa. Assim, ó Pai, como a Tua voz ecoou no deserto para João Batista, eu quero te pedir que a Tua voz ecoe nas nossas vidas, ó Pai, da maneira que o Senhor achar conveniente. Em nome de Jesus, eu quero pedir, ó Pai, pelos casamentos, ó Pai, pelas famílias destruídas, pelos casamentos, Senhor, desfeitos, por toda pessoa, Senhor, que teve a sua aliança desfeita aqui no mundo físico, mas também a sua aliança no mundo espiritual, a aliança contigo, Senhor, que é a nossa aliança mais importante. Que haja restauração, Pai, que haja arrependimento, que haja, Senhor, remissão dos pecados, porque nós já sabemos que a cruz, ela nos libertou, a cruz, ela limpou, nos lavou e nos remiu. Então eu agradeço a Ti, Senhor, e te peço que o Senhor fale conosco nesse dia, em nome do Senhor Jesus, que o Teu nome seja louvado e exaltado para todos sempre. Amém.